Paz do Senhor, amém? O vídeo que eu vou gravar agora fala como Deus me ensinou que fornicação era pecado. Né? Não é um vídeo que eu não tenho nenhum prazer, nenhuma alegria de falar, né? Algumas pessoas perguntaram, pastora, por que a senhora se expõe tanto? Eu costumo andar na luz, querido. Minha vida é muito na transparência. E Deus, já falei isso em outros vídeos, quando eu no dia do meu aniversário de 40 anos, eu acordei e botei meu joelho no chão, como sempre, eu fui orar e começou a vir a lembrança, muita coisa ruim que eu tinha passado, já passei muita coisa nessa vida, muita mesmo. E eu orando ao Senhor, Deus falou, eu falei, pô, Deus, já sofri tanto, né? E comecei a chorar, aniversário de 40 anos. E Deus falou assim, tudo que você passou vai se servir para edificar outras vidas. Eu vou usar no teu ministério. Eu era membro quando Deus falou isso comigo. Levei muito tempo até ser ungida a missionária e pastora. Levou muitos anos. Era uma promessa de Deus, né? Mas não foi. Deus fez uma promessa. 10 anos depois ela veio se cumprir. Então era algo que muitas vezes eu pensei até que Deus não tinha falado comigo, devido ao tempo. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E Deus falou tudo que você passou vai servir para edificar outras vidas. Então não são só as coisas boas, não. São os meus erros também. E por que eu me exponho tanto? Se isso servir para salvar uma alma de cair num buraco, de cair no abismo, para mim já tá bom, amém? E hoje de manhã Deus me trouxe a lembrança, algo que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era membro, era solteira, né? Tinha separado do pai dos meus filhos, aí aceitei Jesus, né? Fiquei um tempo, congreguei em algumas igrejas. Nenhuma das igrejas que eu saí quando eu quis, todas Deus falou que era para eu sair, entendeu? Todas as igrejas que eu congreguei, eu orei ao Senhor e Deus falou é para ficar aqui. Então eu sempre fui uma pessoa muito obediente, entre aspas. Desculpa. E uma das coisas da qual eu desobedeci a Deus, hoje de manhã Deus me deu uma palavra, eu estava conversando com um pastor amigo meu, e eu falei para ele que Deus não tinha falado comigo e Deus brigou comigo logo em seguida, porque ele tinha falado sim. Deus estava falando comigo que fornicação era pecado. E eu não queria ouvir, porque eu vim do mundo, eu vim de uma outra criação. Eu vim de uma criação onde amigar tá tudo certo, tá tudo legal. Namorar já é fazer sexo. Então isso foi o que o mundo tinha me ensinado. Mas Deus falou para não amar o mundo e a concupiscência do mundo, ou seja, o mundo e seus ensinamentos, o mundo e aquilo que o mundo ensina não vem da parte de Deus. A lei de Deus é uma e a lei do mundo é outra. Né? E eu queria ficar dentro da casa do Senhor, vivendo as leis de Deus. Mas uma coisa eu sempre tive, eu sou apaixonada por Deus. E Deus falando comigo que fornicação era pecado, eu teimando. Então, Deus acabou deixando, permitindo. Não foi Ele que criou o buraco para qual eu me lancei, me quebrei todinha, não. Foi eu, né? A palavra de Deus fala de que se queixa, pois o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Foi eu que armei o buraco e me joguei dentro, me quebrei todinha. Deus só permitiu, né? O meu livre-arbítrio de eu ir lá e quebrar a cara, mas eu vim aprender. Antes, eu quero ler uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, uma palavra muito conhecida, onde está escrito assim, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos
a oração deste lugar. É muito claro, né? Deus não está falando com o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Aquele que não conhece Deus. Deus não está falando com o estranho, aquele que não quer Deus. Deus está falando com o meu povo. Meu povo. Ou seja, está falando com o seu povo. Se o meu povo, né? Ou seja, nós temos o direito de escolha, a mochilinha do livre-arbítrio, né? Como os membros da igreja aqui, depois que eu preguei sobre isso, estão falando. A mochilinha do livre-arbítrio estava lá, né? Se o meu povo, ou seja, não estou falando com ninguém que não me conhece, estou falando com quem me conhece, que se chama pelo meu nome, ou seja, as pessoas falam, lá vai um crente, lá vem um crente, desse jeito. Se humilhar, então vamos parar aqui nesse se humilhar. Eu achava, Deus falou comigo que fornicação era pecado, mas eu estava insistindo no assunto. Então o que aconteceu? Eu não estava solteira na época, já falei que eu namorei algumas pessoas, né? E antes de me casar com o João, né? Minha vida sentimental era uma vergonha só, irmão. Crente, usada por Deus no profundo, mas o diabo só trazia laço para minha vida e eu vivia caindo, né? Então eu perdi muito unção, costumo dizer que hoje eu sou palhinha do que eu era. Perdi muito unção por teimar em fazer do meu jeito, da minha maneira e não da maneira de Deus, né? Então vamos falar do se humilhar. Há alguns anos atrás, né, eu solteira, né? Chegou um varão bonito, solteiro na igreja. Meu olho, ó, brilhou. É de Deus purinho esse negócio. E eu comecei, né, devagar, rondar, né, igual uma abelha, mel, né? E nesse processo eu chamei o varão. Irmão, não se escandalize não, que se você olhar não tá saindo nenhuma asa daqui não, amém? Sou pecadora, igual qualquer um, né? Ainda mais que eu tinha acabado de chegar na igreja, né? Tava aprendendo as coisas de Deus. Tem aquela história, né? Que Jesus fala, venha como estás, né? Mas eu não posso, de maneira nenhuma, permanecer como eu estou. Conforme eu estou andando dentro da casa de Deus, a casa de Deus nada do que é hospital para curar nossas feridas, escola para a gente aprender, né? Exército, porque Deus nos capacita como soldado, e aí vai, irmão. Igreja, né? É isso aí. Então eu venho, é para vir do jeito que estás, venha do jeito que estás. É assim que Jesus nos chama. Mas não de maneira nenhuma, quem anda com Jesus permanece da maneira que está. E comigo não foi diferente, do meu jeito, da minha maneira. O que eu fiz? Estava afim do rapaz. Qual é as armas que uma pessoa que vem do mundo usa? Chamei o rapaz para vir aqui em casa, né? Preparei o ambiente, casa vazia, né? Não tenho nenhum orgulho de falar isso, hoje eu me envergonho, o mistério está nisso, em nos envergonharmos, né? Eu só estou falando isso aqui para as pessoas compreender que é sim pecado, né? Que é sim uma arma e uma estratégia de Satanás para nos enfraquecer espiritualmente. E eu chamei o rapaz, vazei a casa, fiquei esperando. Preparei e esperei. Quando deu meia-noite, quando eu chamei o rapaz, ele me olhou meio assim, né, tal. Quando deu meia-noite, é um rapaz coroa, tá, irmão? Não é nenhuma criança, não, misericórdia. Quando deu meia-noite, quando foi dando 11 horas, não, 10h30 acho que eu já comecei, aí deu 11 horas, nada. Quando deu meia-noite, me bateu uma vergonha, porque o tempo todo, tu acredita? Que o tempo todo que eu estava esperando o rapaz vir, ou seja, para pecar, eu fiquei falando com Deus. Então, quando deu meia-noite, foi me batendo uma vergonha e eu comecei a chorar. E eu vim pro meu quintal e eu caí de joelho e comecei a falar a Deus. A minha oração era só isso. Espírito Santo de Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha, olha o que eu fiz, que vergonha. E eu comecei, foi batendo uma vergonha. E tá aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
E ali eu comecei a me humilhar e pedir perdão a Deus e começar a entender que o que eu tinha feito era errado. E eu comecei a me humilhar e orar, e comecei a orar. E comecei a entender que aquilo que Deus estava falando comigo não é dessa maneira, não é desse jeito. E eu fazendo, como diz por aí, ouvido de mercador, né? E buscar a minha face, né? Ou seja, buscar qual era a vontade de Deus. Ali eu comecei a entender que a minha vontade não era a vontade de Deus. A palavra de Deus fala, olha o que Deus fala, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os teus caminhos, os meus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Ou seja, ali eu estava buscando a Deus e Deus estava falando que o que eu achava certo não era certo, porque o que Ele acha certo é mais alto, é melhor. O meu caminho, o caminho que eu queria trilhar, né, que era começar ali uma vida de fornicação, né, Deus estava cortando, não era desse jeito. O meu caminho não é o caminho de Deus. E ali eu comecei a buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Era isso que eu estava fazendo. Eu me humilhei, eu orei, comecei a buscar a face do Senhor, comecei a me converter dos meus maus caminhos, ou seja, entender que realmente eu tinha feito alguma coisa errada. Irmão, eu não sei te explicar o que aconteceu comigo, mas uma vergonha muito grande do que eu tinha feito, de ter chamado o rapaz. Olha que eu só chamei, o rapaz não veio, imagina se tivesse vindo. Começou a me afligir de uma tal maneira que eu fiquei horas orando, chorando, me humilhando, pedindo perdão a Deus, né? Começando a compreender as coisas de Deus. E ali no meio do choro, Deus falou comigo. Deus falou assim, isso já devia ser o quê? 1h pouca da manhã, né? Fiquei de meia-noite e pouco até 1h pouca, 2 horas, 3 horas, irmão, orei muito. E Deus, de madrugada ali, no meu processo de oração, Deus falou assim, amanhã você vai chegar cedo na igreja, eu lembro até hoje, irmão, nitidamente. E vai chamar o pastor, e vai falar, e vai contar tudo. Caraca, eu já estava morrendo de vergonha. O pastor já não ia muito com a minha cara. Chegar lá e falar que eu estava agindo como uma prostituta. Mas eu sempre fui de obedecer. E quando foi no outro dia, eu chorei mais ainda, eu me sentia mais suja, eu me sentia muito suja, muito vulgar, eu comecei a me sentir vulgar. E eu me arrumei cedo, eu fui cedo para a igreja, Deus já tinha preparado o ambiente, dia de culto. O pastor não costumava chegar um pouco mais tarde, Deus tocou no pastor para o pastor chegar cedo na igreja. Eu cheguei, o culto começa 7h30, né? Mas ele ainda ia orar. Cheguei cedo, cheguei 6h pouco e lá estava o pastor lá. Eu vejo Deus colocando ele para me esperar. Eu falei, pastor, preciso conversar com o senhor. Quando ele olhou para minha cara, eu já devia estar com o olho inchado, né? Tava me sentindo muito vulgar, irmão. Ele falou, vamos lá para cima. Aí eu fui e falei, pastor, eu tava afim do fulano, me interessei pelo fulano, chamei o fulano para ir lá em casa. E só que ele não foi, e aí eu comecei a chorar, comecei a entender que eu tô errado, e Deus falou para eu vir falar com o Senhor, e aí eu comecei a chorar de novo. E eu começava a chorar de soluçar, de tanta vergonha, ainda mais tá falando para ele, né? Resumindo, pastor, eu fiz igual uma prostituta, eu agi como uma prostituta. E engraçado que o pastor foi tremendamente usado por Deus. Eu ali chorando, ele falou, Márcia, olha só, o que acontece? Foi necessário, isso aí era algo que Deus precisava tratar em você. Então Deus permitiu que isso tudo acontecesse e abriu a ferida, porque essa ferida aí estava fechada, estava com pus, era algo que estava escondido aí embaixo da atadura. O pastor falando, né? Então o que Deus fez? Deus abriu, tirou o pus, abriu a ferida, dói mesmo, Márcia. E eu chorando, né? Isso dói mesmo, mas agora que Deus está limpando a ferida, Deus vai tratar, vai botar remédio, vai curar, entendeu? Agora a ferida vai curar. Era necessário abrir a ferida para ela ser tratada, para você ser curada. Então, nesse momento você está sendo curada, era um processo que você tinha que passar.
E ele me tratou super bem, pastor. Menino, eu precisava ouvir uma palavra boa. Porque se ele ainda fosse gritar e falar, tu, hein, irmão, misericórdia, que pombagira é essa, que não sei o quê. E o que mais, assim, ainda me quebrou, o Espírito Santo é tão lindo que ele falou, amanhã você vai chegar cedo e falar. Quando eu cheguei, um bom é obedecer, irmão. Não questione, só obedeça a Deus. Porque quando eu fui falar, sabe o que o pastor falou comigo? Que ele tinha ido lá e já tinha contado tudo para ele. E imagina como é que o varão contou. Eu não vou entrar em detalhes, mas o varão me detonou. Me detonou, irmão. Me detonou com o pastor. Então, quando Deus falou comigo, amanhã você vai chegar cedo e falar, é porque Deus já tinha visto o varão me detonando, né? E o pastor, ali eu falando, o pastor me tratou super bem, super bem. Eu tive que ficar congregando na mesma igreja que esse varão por um tempo, até Deus permitir que eu saísse e fosse para outra, e como uma prostituta, né? Mas o que é mais interessante, irmão, que vale a pena obedecer. Foi dessa maneira que Deus me ensinou que fornicação é pecado, que não era para eu namorar, sexo não é namoro. Não era isso que Deus queria para minha vida, que os planos de Deus na minha vida eram maiores, eram melhores, mas dependia muito da minha obediência. Todos nós, todo ser humano nasce com um sonho de Deus, com a promessa de Deus, com o projeto de Deus. Mas se eu insisto no meu pecado, na minha desobediência, a promessa não se cumpre. Não adianta, irmão. Quantas mulheres estéreis já receberam promessas de Deus de gerarem filhos, mas continuam pecando na desobediência? Deus fala, faz assim, aí a pessoa, não, vou fazer do meu jeito. E querem que a promessa se cumpra. A promessa não vai se cumprir. Então, toda esterilidade na nossa vida só vai acabar quando fizermos da maneira de Deus e não da nossa maneira. Aí fala aqui, acabou não, estou acabando. E buscar minha face e converter dos seus maus caminhos. Aí eu orei, me humilhei, busquei a face do Senhor, me converti dos meus maus caminhos. Aí a palavra fala, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando esse rapaz foi até o pastor e me detonou, esse rapaz, ele tinha recebido profecias de que ele ia ser missionário, que ele ia casar, ia ser missionário, né? Então ele olhou para mim e correu pro pastor. Primeiro que eu já estava errada, né, irmão? Não vamos passar a mão. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, eu mesmo não vou passar a mão na minha cabeça. Mas eu creio que esse rapaz estava assim, um pouco afim de mim. Mas ele olhou para mim e ele não viu ninguém, ele não viu nada. Eu era só uma mulher, mãe de 3 filhos, né? Um que estava recém saído do tráfico, que era o Júnior. Então, eu não era ninguém. Quem era? Ele tinha um chamado de missionário e eu não era ninguém, né? Então, eu não era ninguém. Então, Deus fala assim, eu perdoarei os seus pecados. Então, quando eu me converti, Deus me perdoou, me ensinou. E sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então eu fui desprezada por esse rapaz, humilhada, passei todo o meu processo, não saí da igreja, porque Deus falou que era para eu ficar, então eu ia para a igreja, ficava sentadinha, ele logo em seguida ele noivou, né? Então contou com certeza pela maneira como a noiva dele olhava para mim, com desprezo, né? Se casou com essa menina com desprezo, casou com essa menina e continuaram me olhando com desprezo, eu era só prostituta pombagira. Ou seja, toda vez que eu planto algo, eu colho. Então, o que eu plantei? Eu plantei uma imagem de prostituta, né? Eu estava aprendendo, eu vim do mundo, de onde eu venho, de onde eu vim, isso aí era certo, isso aí é certo, namora, vai por finalmente. E agora eu tô no mundo de Deus e Deus começa a me falar, peraí, stop aí, deixa eu te ensinar. Como pai, Deus tem que me ensinar, eu sou filha dele, então ele tem que me ensinar como agir. E ali eu aprendi, mas fazer o quê? Eu agora ia colher.
Só que tremendamente, né? Então eu ouvirei dos altos céus, está aqui a promessa, sararei a sua terra, meus olhos estarão atentos, é a oração deste lugar. Logo em seguida, eu aprendi com Deus, comecei a fazer da maneira de Deus. Logo em seguida, Deus começou a usar um monte de profeta, isso há mais de 10 anos, que eu ia ser ungida missionária, né? E as profecias, resumindo tudo, umas pessoas ficavam confusas, porque falava missionário e logo em seguida pastora, e as pessoas, inclusive o bispo Aloísio, que não aceitava, não sei a hoje, mas não aceitava muito ministério de pastor, ele falava que eu ia ser ungida missionária, e logo em seguida ele me chamou de pastor, e ele ficava me olhando meio assim, né? Mas eu entendi, porque Deus estava falando comigo, que eu ia ser ungida missionária e logo seguindo a pastora, mas isso demorou anos, mas Deus confirmando, né? E eu fui ungida missionária e logo em seguida pastora, e esse rapaz me desprezou, irmão, porque ele também tinha coisa que na época eu não vi, só depois eu entendi. Ele ia ser missionário, o que ele ia querer com uma menina como eu, né? E os planos de Deus são maiores, os sonhos, os caminhos. Hoje eu sou uma pastora. Nesse vídeo a gente aprende duas coisas, irmão. Primeiro, a fornicação é pecado. Aliás, mais duas coisas. A fornicação é pecado. Quando eu opto em fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, eu perco unção. Hoje está difícil. Tá muito difícil, irmão. Tá. Não vem com essa história não que tá. É contado nos dedos. Pessoas com dons de cura, pessoas que realmente têm autoridade no mundo espiritual, né? A gente quase não vê mais as pessoas falando em línguas de verdade, sabe, tomada pela presença de Deus, manifestações do Espírito, tá difícil. São poucas as pessoas, não são poucas as igrejas, são poucas as pessoas que realmente têm os dons, porque a gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito, né? Da nossa maneira. E outra coisa que se aprende com isso. O rapaz olhou para mim, ele não viu nada, mas Deus olhou para mim e viu uma pastora. Ele olhou para mim e achou que eu não era digna, já que ele tinha uma promessa de ser um missionário, de estar à altura dele. E Deus olhou para mim e transformou na pastora. E por mais que parecesse que ele tinha um caráter excelente, logo em seguida, com todo o chamado de missionário que ele tinha, ele veio atrair sua esposa, que chegou ao meu conhecimento. Ele veio a sair da igreja, ele veio brincar enquanto eu permaneci, aprendendo com os meus erros e melhorando todos os dias. Então, hoje, ele não é um missionário, ainda não chegou a esse nível de missionário. Ainda não sei nem se está congregando numa igreja. Sabe também o que eu aprendo com isso? Que não adianta ter uma promessa de Deus e não obedecer a Deus. Tem um louvor que fala assim: quem tem promessa não morre antes do tempo, né? Mas se eu não obedecer, a promessa de Deus não se cumpre na minha vida. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Então tem muitas promessas paradas no tempo, no espaço, esperando a obediência. As promessas de Deus só se cumprem se eu obedecer. Nessa passagem aqui, Salomão, depois de edificar o templo, né, e ver aquele templo lindo, ele faz uma oração a Deus. Ele pede que Deus ouça a oração do estrangeiro. Ele fala: Senhor, todo mundo que vier aqui orar, ouve a oração do teu povo, atende o clamor do teu povo, né? Faz milagre nesse lugar. Resumindo, a oração de Salomão era isso. E Deus, que não pode ir contra a sua palavra, não vai falar assim: não, Salomão, pode deixar. Todo mundo que entrar, levando para o dia de hoje, para a nossa realidade, como eu gosto de trazer, não, Marcinha, todo mundo que entrar pela porta da igreja, Marcinha, vai ser curado, vai ser liberto, as promessas vão se cumprir. Todo mundo que entrar na igreja, deixa comigo. Entrou na igreja? Deus falando, né? Levando para o dia de hoje, né? Pode deixar, Marcinha, porque eu orando, eu, Márcia, eu sou Salomão. Aí eu oro: Senhor, todo mundo que vier na igreja, se vier doente, cura, né? Se for estrangeiro, você que não conhece a tua palavra, ouve a oração, atende, Pai. Concede os desejos do coração. Eu, Márcia, orando no lugar de Salomão, levando para o dia de hoje.
Aí Deus respondendo, pode deixar, Márcia, todo mundo que entrar eu vou curar, vou libertar, vou cumprir minhas promessas. Deus não pode mentir, ele não é mentiroso. Mentira é coisa de Satanás. Aí ele responde a Salomão, se o meu povo, 2 Crônica 7,14, e se, né? Olha o livre-arbítrio. Se é eu e você que decidimos se vamos fazer ou não. Deus não vai nos obrigar. É uma decisão que nós temos que tomar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. E detalhe, se o meu povo que se chama pelo meu nome, essa palavra é para todo aquele que já aceitou Jesus como Salvador. Porque é o primeiro passo que tem que dar. Aceitar Jesus como Salvador. Assumir, né? Se batizar significa eu não quero ter um caso com Deus. Eu não quero ficar de fornicação com Deus. Eu quero casar com Deus. Eu quero que o mundo inteiro saiba que está registrado no cartório do céu. Isso é batismo nas águas, né? O pastor costuma dar um certificado para a pessoa com nome, data de batismo. Então, no céu e na terra, todo mundo está sabendo que eu tenho um compromisso com Deus. Aí, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus, aí Deus fala, eu vou cumprir toda a promessa que antes que te formasse no ventre, elas já estavam lá, essas promessas vão se cumprir. A paz do Senhor, amém?